O procedimento que o presidente vai se submeter é chamado de embolização da artéria meningeia média, é o nome técnico. Consta de uma punção, né, semelhante àquelas punções que todos nós fazemos para colher sangue em laboratório, claro, guardadas as devidas proporções. Então, a artéria na virilha é acessada por uma punção, por agulha, e dentro da agulha entra um catéter. E esse catéter ele navega através do organismo guiado por raio-x. Então, a ponta do catéter vai na localização de uma artéria que está entre o cérebro e o osso, na chamada meninge, na dura mater, e a ponta desse catéter é oca. Então, nós injetamos na extremidade que fica fora do corpo, na virilha, um líquido embólico, que é um líquido viscoso, e esse líquido se espalha dentro da artéria e obstrui a artéria. O objetivo disso é evitar a reformação, a recorrência do hematoma. É um procedimento relativamente novo na prática médica, tem alguns anos, e, coincidentemente, somente há 2 semanas é que foram publicados os trabalhos mais importantes sobre o assunto. Né? Em geral, ele é utilizado para tratar recorrência, ou seja, o paciente é operado, tem um risco de recorrência de 15% do hematoma reformar, e aí, se ele reforma, se o hematoma recorre, nós fazemos a embolização. Outra estratégia é fazer os dois procedimentos ao mesmo tempo. Se faz a cirurgia seguido da embolização. E a embolização ela reduz essa taxa de recorrência de 15% para 4,5%. Né? Então, é uma estratégia que se usa ou para tratar uma recorrência ou, eventualmente, para prevenir essa recorrência. Nesse caso, doutor, é mais para tratar ou mais para prevenir? Nesse caso, eu espero que seja mais para prevenir, né? Já que ele foi operado já há 2 dias, né? Então, penso que seja para prevenir. E normalmente se utiliza essa estratégia para aqueles pacientes que têm um risco maior de recorrência. Aí vai depender da idade, do tamanho do hematoma inicial, porque quanto maior o hematoma, maior o risco de recorrência também. Então é possível que o tamanho do hematoma tenha influenciado a decisão de fazer essa embolização agora, amanhã, né? Você acredita que essa decisão foi tomada hoje, a partir da tomografia de hoje? É difícil afirmar isso, não tendo participado disso, mas é possível, né? Baseado no exame de controle, tenha sido tomada essa decisão. Porque é uma decisão que normalmente você precisa fundear essa decisão, basear essa decisão em alguma coisa. Então, é possível sim, embora eu não possa afirmar com certeza que tenha acontecido isso. E mais uma coisa, e nesse caso, a tomografia teria indicado algo, é isso? Sim, como eu falei, o tamanho do hematoma determina, em muitos casos, a recorrência. Então, quanto maior o hematoma, maior a possibilidade de recorrer. E aí eles devem ter decidido fazer isso justamente para prevenir essa chance maior de recorrência. Sr. Liberval, no pós-operatório imediato, a equipe médica do presidente informou que ele estava bem, que o procedimento tinha sido bem sucedido. Não mencionou nenhuma necessidade de um procedimento de intervenção complementar. Né? Hoje, a informação do médico do presidente, uma entrevista, inclusive, um pouco atabalhoada, em frente ao hospital, sem a solenidade que corresponderia ter, na minha opinião, ele informou que o procedimento foi decidido hoje por uma junta médica, né, que no dia de hoje decidiu. Então, isto não significa que houve um recrudescimento do problema ao invés de uma reversão total? O que acontece nesses casos, Miola, é o seguinte: o efeito inicial de massa, de expansão do hematoma, ele é aliviado pela cirurgia. Então, o paciente fica muito bem depois do procedimento, e parece que é o caso, o presidente está lúcido, conversando e interagindo normalmente com as pessoas, e os exames de imagem é que vão nortear depois as condutas a serem feitas. Então, muito provavelmente, essa decisão foi tomada, já devia ter sido considerada, certamente, porque é sempre uma possibilidade, mas deve ter sido aí fundamentada baseado nos exames de controle que ele fez, né? Ou uma ressonância, ou uma tomografia. Pois é, hã, esse tratamento, né, que está sendo feito, essa, complementação da cirurgia, vai necessitar de uma anestesia geral? Quanto tempo dura, uma intervenção como essa e quais riscos o paciente tem numa idade já mais, alta? Florestan, o procedimento é um procedimento que dura cerca de 1 hora, no máximo, 40 minutos, 45 minutos. Não é um procedimento tecnicamente difícil de fazer, mas requer que o paciente fique imobilizado completamente. Então, é necessário anestesia geral. Tá? Porque o paciente não pode mexer porque o catéter precisa navegar e essa navegação vai entrar por vasos muito pequenos. Então, anestesia geral, mas dura cerca de 1 hora. O paciente sai da sala acordado, então ele é uma anestesia muito rápida
e não é feito em centro cirúrgico, é feito numa sala de angiografia, numa sala de cateterismo, né? É um outro teatro, não é o mesmo teatro do centro cirúrgico, não é feita incisão, não fica nem curativo. Muitas vezes é só um pequeno curativo no sítio de punção. As complicações, elas variam na literatura de 1 a 4%. Tá? Desde complicações mais leves, como problemas no sítio de punção, formação de hematomas, até complicações de maior monta, como um AVC, por exemplo. Mas, estatisticamente, aí, na maioria das vezes, as complicações são menores do que 1%. Esse estudo que eu citei agora, que eu mencionei, de 2 semanas atrás, encontrou uma taxa de complicação maior de 4,5%. Mas os outros estudos, a taxa de em torno de 1% ou menos de 1%. E esse tipo de tratamento, né, de ação feita pelos médicos, pode causar dores posteriores? Como é que fica o paciente após esse procedimento? Ele não vai sentir muita diferença do que ele está agora. Então, não vai nem piorar o quadro dele, nem melhorar, já que o objetivo do tratamento é de prevenir, né? Então, nós não devemos esperar grandes modificações no quadro clínico, nem para melhor, nem para pior. Clinicamente, ele deve ficar como ele está agora. A estratégia é uma estratégia de prevenção. Isso significa que o presidente fica em ambiente hospitalar até a próxima semana, como inicialmente programado, é isso? Sim, exatamente. Ele certamente vai precisar de mais tempo de UTI agora, que esse procedimento foi adicionado ao tratamento. Talvez 1 ou 2 dias a mais de permanência em UTI. Mas nós não devemos esperar grandes mudanças no quadro clínico, não, porque é um procedimento, como eu falei, mais uma vez, preventivo. Doutor, já fiz esse procedimento de embolização sem anestesia geral, e não é bom fazer sem anestesia geral, não, viu, doutor? A gente sofre. Mas eu fiz na carótida, quer dizer, não era uma região com tanta precisão. Nesse caso, qual é o calibre dessa artéria? Na carótida, Mário, a carótida ali tem um calibre bem maior, né? E nós precisamos do paciente acordado para interagir. O calibre dessa artéria é em torno aí de 0,2, 0,3 milímetros. Tá? Milímetros. E a distância da virilha até o ponto que tem que ser feita a ação é de quanto? Qual é essa distância? Florestan depende muito da altura do paciente, mas é a distância entre a virilha e mais ou menos esse ponto aqui, logo à frente da orelha, aqui mais ou menos nessa altura, né? Então, aí variaria em torno de 1 metro, 1,20 m, 1,40 m, dependendo da altura do paciente. E não tem nenhum risco de ferir a artéria? Existe o risco, o catéter vai progredindo por dentro das artérias e ele eventualmente pode ferir as artérias, causando sangramentos, causando deslocamento de placas com risco de AVC. Mas esse risco aí é aquilo que eu falei para vocês, menor que 1%.